Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, mais uma vez, nós chegamos para ler uma palavra de Deus e orar pela sua vida nesse novo dia. Hoje quero ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo, o apóstolo, está nos falando sobre o tema da justificação. Ser justificado diante de Deus é ser aceito por Ele. É estar diante dele sem culpa alguma, livre. E aqui ele fala sobre a questão da justificação, do ser justificado diante de Deus. E ele diz que ninguém vai ser aceito por Deus, vai ser declarado sem culpa diante de Deus por obras da lei. Ou seja, por não matar, por não roubar. Quantas pessoas se acham suficientemente capazes de estarem diante de Deus, de serem aceitas por Deus, porque não matam, não roubam, não fazem o mal para ninguém. Quando as pessoas dizem assim e pensam dessa forma, elas estão querendo se justificar diante de Deus pelas obras da lei. E aqui está dito que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém vai ser considerado livre. Ninguém vai ser considerado sem culpa diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai ser aceito na sua presença por obras da lei. Mas aqui nos mostra como. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o homem vai ser aceito por Deus, declarado sem culpa diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. O único meio de sermos aceitos por Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Confiança do coração em Jesus Cristo, em tudo aquilo que Jesus Cristo fez por meio de sua obra redentora. A única obra capaz de nos tornar aceitos diante de Deus é a obra realizada por Jesus Cristo. Sua obra redentiva, redentora. E aqui diz o homem de Deus, é mediante a fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. Se você, nessa manhã, pensava ou pensa que será aceito por Deus, será declarado sem culpa diante de Deus, pelas obras da lei, por não matar, por não roubar, por não fazer o mal para ninguém, você precisa mudar o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Você precisa entender que não é por esse caminho, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus. Na única obra que realmente satisfaz, que é a obra redentora de Jesus.
nós possamos confiar nela de todo o nosso coração para sermos justificados diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma manhã na nossa vida. Te louvamos, te agradecemos, porque somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Em nós mesmos não há justiça nenhuma suficiente para sermos aceitos pelo Senhor. A única justiça que lhe satisfaz é a de Cristo, e Ele a conquistou morrendo na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia dentre os mortos, para nos garantir a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa. Que todos nós possamos colocar a nossa fé, nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo aqui, justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós possamos colocar nossa confiança em Jesus Cristo, e somente nele e na sua obra redentora, para sermos aceitos por Deus, declarados sem culpa diante dele. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o nosso dia, nossas atividades, o trabalho das nossas mãos. Colocamos tudo perante o Senhor e te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus propôs que mediante a fé em Cristo Jesus, por meio de sua obra redentora, nós fôssemos aceitos na sua presença, declarados sem culpa diante dele, perdoados, filhos de Deus, nos tornamos mediante a fé em Cristo Jesus. E possamos realmente crer no que Deus nos diz e sermos, portanto, justificados, aceitos por ele. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso dia, nossas atividades de hoje, e nós retornamos amanhã, se o Senhor assim o permitir, para mais um momento de leitura da Bíblia e oração. Fique com Jesus e até lá.